Bom, nós queremos destacar nesses aspectos todos do financiamento federal para o SUS. Eu digo federal porque o financiamento estadual e municipal já está definido em lei e já está sendo posto em prática. No mínimo 15% dos impostos municipais dos municípios para o SUS e no mínimo 12% dos impostos estaduais e do Distrito Federal para o SUS. O federal é que até hoje não concordou, desde os anos 90, início dos anos 2000, em todos os momentos do SUS, o governo federal nunca concordou em colocar um percentual dos seus impostos para o SUS. Ele sempre quis financiar sob o critério da variação nominal do PIB do ano anterior. E este critério coloca para o governo federal a possibilidade de, na verdade, estar mais retraindo do que acrescentando financiamento ao SUS. Por quê? Porque o crescimento do nosso PIB, a porcentagem anual do crescimento do PIB, em regra, vem perdendo para o crescimento anual da própria população do Brasil e também o crescimento da própria inflação que acontece no país. Então é uma maneira esperta que o governo federal encontrou de manter um subfinanciamento para o SUS. E a pressão da sociedade organizada, a pressão dos movimentos sociais e dos gestores públicos de saúde é para que o governo federal acompanhe o mesmo critério dos estados e municípios. Daí nasceu os 10% da receita corrente bruta, que principalmente através de um projeto de 2003 do então deputado Roberto Gouveia, baseado em que a receita corrente bruta da União, ela mede uma maneira muito mais fiel, muito mais próxima, a capacidade arrecadadora federal da União. E essa receita corrente bruta, então, um percentual sobre ela seria um percentual que mediria a capacidade de arrecadação da União e um percentual dela para o SUS. Então esse percentual colocaria que seria realmente o mínimo e nunca abaixaria, nunca decresceria a contribuição federal para o SUS. Isso foi muito discutido nos anos 2003, que era o projeto 01 de 2003 do deputado Roberto Gouveia, depois o relator Guilherme Menezes, onde a discussão democratizou, ampliou e ganhou muito mais consistência. Infelizmente, esse projeto foi arquivado na mesa da presidência da Câmara Federal sob pressão dos ministérios da Casa Civil, do Planejamento e da Fazenda. E permaneceu a variação nominal do PIB até este momento, quando a militância do SUS, das entidades da reforma sanitária, dos movimentos sociais, conseguiram então 2 milhões de assinaturas de eleitores a favor dos 10% da receita corrente bruta para o SUS, através de um projeto de origem popular, que é constitucional, e já foi entregue esse projeto de lei para a Câmara, para o Congresso Nacional. E a discussão hoje está sendo travada entre a comissão coordenadora desse movimento, que é o movimento Saúde mais 10, pelos 10% da receita corrente bruta para o SUS, e os representantes do governo, que são exatamente representantes desses 3 ministérios, da Fazenda, do Planejamento e da Casa Civil. Infelizmente, até este momento, no início desses debates do projeto, as representações do governo estão insistindo em que só com fontes novas de recursos financeiros se pode aumentar os recursos do SUS e que quem briga por esses recursos tem que brigar pelas fontes novas. E essa posição desses 3 ministérios é a mesma posição que esses ministérios vêm mantendo nos governos dos anos 90, como se fossem as mesmas pessoas que estivessem nesses ministérios, com a mesma visão da política pública de saúde, e repetem agora, em 2013, essa mesma negativa com os mesmos argumentos, que mais dinheiro para o SUS federais só com novas fontes. E, inclusive, contradizem a
até o que foi exigido dos estados e municípios, que quando foi aprovado em lei 15% no mínimo dos impostos municipais e 12% no mínimo dos impostos estaduais, os governos estaduais e municipais assumiram essa responsabilidade, não exigiram fontes novas, apenas discutiram se a saúde é prioritária para os municípios e estados ou não. E essa discussão foi vencedor nessa discussão, que saúde é prioritária, eles estão cumprindo esses percentuais mínimos. E o governo federal, desde os anos 90 e agora, nos novos governos federais, tem a mesma atitude em relação ao SUS. Eles colocam que não discutem se saúde é prioritária ou não. O discurso deles é que saúde é prioritária, mas a prática deles é que o governo federal continua a subfinanciar o SUS. Então, na prática, a saúde não é prioritária para eles, a saúde pública não é prioritária. Tanto que nessa prática, além de negar mais financiamento federal, o governo federal vem desde os anos 90 e agora também nos novos governos dos anos 2000, o governo federal vem aumentando subvenções do Tesouro Nacional para os planos privados de saúde. Com isso, o governo federal já conseguiu que todas as classes médias e até as classes trabalhadoras das centrais sindicais briguem por planos privados e não fiquem pressionando para o SUS dar certo. Então, essa é uma política nefasta contra a Constituição e que, neste momento, os debates da Comissão Coordenadora do Saúde Mais 10, com as representações desses 3 ministérios, estão sendo debates bastante duros, a ponto de que essas representações do governo concordariam em começar a discutir, mas ainda sem compromisso, não ser nem a receita corrente bruta, mas sim a receita corrente líquida, que perde muito para a bruta. Eles topariam começar a conversar, mas está com muita dificuldade, sobre a receita corrente líquida, que perde para a bruta. Para se ter uma ideia, nesses 10 anos, de 2002 a 2012, a receita corrente bruta cresceu em 65,5%. E a receita corrente líquida cresceu somente em 56,6%. É uma receita que cresce numa velocidade muito menor e com o tempo ela vai se desvalorizando perante o que seria pela receita corrente bruta. Então, por todos esses motivos, se torna inegociável que seja a receita corrente líquida e não a bruta. A receita corrente bruta realmente vai dar um pulo, um salto, e não é um salto muito grande, é um salto de pouco mais que 20% no financiamento federal para o SUS. E este salto, ele está muito longe de ser o que o SUS necessita. Para que o SUS precise se igualar ao que acontece nos melhores sistemas públicos do mundo, o recurso público a ele destinado hoje precisaria ser multiplicado por umas 5 ou 6 vezes. Nós perdemos até para os países da América Latina, que é Uruguai, Argentina, Chile e Costa Rica, perdemos longe desses 4 países em financiamento público de saúde. Se nós ganharmos os 10% da receita corrente bruta para o SUS, da origem federal, nós ainda vamos ficar um pouco atrás, apenas diminuímos bastante a distância, mas ainda vamos ficar um pouco atrás do Uruguai, Argentina, Chile e Costa Rica, na América Latina. Então, o que se pretende nesse financiamento não é completar a necessidade que hoje é impossível, mas com os 10% da receita corrente bruta, nós conseguimos trazer para dentro do SUS um salto de qualidade, um pulo de oferta de serviços de maior extensão, de melhor qualidade para a população, e com isso aí sim, iniciar um processo político de entusiasmo, de crença na população que vale a pena lutar por mais recursos de saúde para ter um bom sistema público. Então, a adesão da população, das classes trabalhadoras, das classes médias ao SUS, vai aumentar, aí sim, muito provavelmente vai dar um efeito multiplicador de crescimento das pressões da sociedade para que o SUS se torne um sistema público que aponte no rumo dos melhores sistemas públicos do mundo hoje. É essa a posição que nós acreditamos tem que ser debatida com esses 3 ministérios que representam, na verdade, não só a política de governo,
esses 3 ministérios da Fazenda, Planejamento e Casa Civil, eles representam uma política de Estado que é contra a nossa Constituição para a política pública de saúde. E é uma política de Estado porque é a mesma posição pétrea, radical, que pegou todos os anos 90, os governos dos anos 90, está pegando agora todos os governos que vêm até os dias de hoje, 2013.